Ai, Senhor, misericórdia. Vamos lá. Andréia, antes de tudo, que horas são aí? Andréia, Patrícia, já é tarde, né? Olá, aqui são 23h39 da noite. Tá. Nós vamos fazer o seguinte: essa aula é um pouquinho longa, então nós vamos fazer duas aulas. Uma hora de aula agora e amanhã de manhã para quem está no Brasil, tá? 8 horas da manhã a gente vai fazer mais uma hora de aula. Uma hora ou um pouquinho mais, talvez. Tudo bem? Porque é muito difícil. Ainda mais falando de loucura, esse povo nem dorme essa noite. É, meia-noite falando de louco, de Pinel, de hospício, não dá, né, gente? Então, e essa aula é muito importante, tá? É muito importante. Então, todas as aulas são importantes, né? Mas aqui é uma história, né? A gente está falando da história, aonde tudo começou, né? Quer dizer, até quando a gente não sabe, né? Deixa eu ligar minha cadeira aqui. Pronto. Até quando a gente não sabe, né? Porque as coisas, vocês vão perceber que as coisas mudam. E, né, não poderia ser diferente, a gente vai começar essa aula dando uma passeada na história, tá? Por quê? Tudo faz muito sentido na nossa mente, na nossa cabeça, quando a gente entende. Por exemplo, quando vocês começaram lá o mapeamento das emoções, vocês viram que existe um arco, né? Que as coisas vão ali, pá, 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 né? É como uma gestação. O feto vai desenvolvendo e tal, até nascer e tarará. Então, é muito importante a gente entender essa trajetória, é muito importante a gente entender esse caminho, né? Esse caminho que a, a saúde mental aconteceu. Qual é a história que há por trás de toda a história? Então, a história da saúde mental, ela inclui muitas coisas. Inclusive, ela inclui a reforma psiquiátrica, que é ampla, que é complexa, e que eu vou tentar resumir princípios e pontos importantes desse aspecto, que envolve política, que envolve medicina, que envolve psicologia, que envolve eh, direito, né? Envolve várias áreas da ciência. E até hoje. Então, para a gente fazer essa jornada que começou lá atrás, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês toda essa trajetória aqui. Para a gente começar essa trajetória que começou lá atrás e chegar nos dias de hoje, a gente vai precisar de um tempo para entender, para digerir e absorver isso que é fundamental para quem trabalha como terapeuta. Então, a história da saúde mental e a reforma psiquiátrica até os dias de hoje, para as terapeutas das emoções. Então, antes da reforma psiquiátrica e antes desse título, né, a saúde mental no Brasil, ela foi marcada por muitas coisas. Ela foi marcada por hospitais psiquiátricos que até hoje todos nós temos na memória de alguma forma, tá? E vai ser muito difícil que isso se apague, porque há de ser falado nas escolas, há de ser falado entre família. Eu, por exemplo, tive umas 3 pessoas da família que acabaram morrendo no hospital psiquiátrico. Depois eu conto a história para vocês. Tá aí a explicação, né? Que eu sou fruto dessa família. Ai, Senhor, tinha que ser. Enfim, mas esses hospitais psiquiátricos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles eram concentrados em lugares longe, sabe? Centros urbanos, mais difíceis, lugares precários,
né? Existia também uma superlotação, os tratamentos eram desumanos, era uma coisa assim terrível, tá? Era mais ou menos aí, isso aí que vocês estão vendo. Mas para a gente chegar aqui, que talvez a gente vai chegar aqui, hoje à noite para mim, que estou na Austrália, né? Então hoje serão 2 aulas. Hoje à noite para mim e amanhã para quem está no Brasil ou está na Europa. Antes disso, a gente precisa passar pela outra história, que não é essa, não. Peraí, tá. Esse negócio está andando muito rápido aqui, peraí. Volta aqui. Ok. A gente precisa falar como tudo isso começou, tá? E tudo isso começou, a história da saúde mental, ela começa na Grécia Antiga. Tá aí uma explicação para vocês porque eu busquei a filosofia, mas depois eu falo sobre isso. Que, aliás, eu disse que ia sair, mas não saí, tá, gente? Depois eu falo também. Já viu um pouco de loucura aí, né? Enfim. Bom, quando a gente está falando dessa história, como eram vistos os loucos nessa época da Grécia Antiga? Eles eram vistos como pessoas especiais, como pessoas possuídas de um saber que eles não tinham explicação, um saber divino. Então essas pessoas elas eram consultadas para grandes acontecimentos. Então eu quero que vocês se atentem bem a essas informações, porque aí vai entrar outras questões psicossociais que envolvem esse assunto. Então, na Grécia Antiga, as pessoas que tinham algum tipo de transtorno mental, elas eram pessoas especiais, tá? Elas eram pessoas especiais. Elas eram tidas como pessoas escolhidas. Estrelinhas aqui. Elas eram escolhidas pelo divino. Afinal de contas, elas eram diferentes. Elas eram especiais. Elas falavam umas coisas assim que ninguém entendia, e aí, quando as pessoas iam entender, viam que tinha ali um fundo de razão, tá? E elas eram consultadas como pessoas importantes nas suas deduções. Sócrates, ele afirmava que ele era guiado por um daimônio. É claro que esse conceito de santo e profano, de Deus e diabo, não existia isso como existe hoje, tá? Então era diferente. Mas ele afirmava que ele era guiado por alguma coisa, e ele falava daimônio, que era como se fosse um demônio, porque ele ouvia vozes, ele via coisas, ele tinha percepções que os outros não tinham, mas ele era uma pessoa especial. Ele era consultado em praça pública, né? Multidões estavam diante de Sócrates e ele estava ali falando coisas boas, coisas não tão boas, coisas certas e coisas erradas. O que temos hoje diante de nós? Quantos Sócrates estão em pé diante de uma câmera no Instagram, no YouTube? Estrelinhas aí. Eu gosto de instigar vocês, né? Aí a gente vai falar de Hipócrates, que foi um outro filósofo da Grécia Antiga, que vai falar de um conceito que até hoje, no século XXI, ainda está sendo usado, mesmo já tendo sido banido pela academia, tendo sido banido pela ciência. Muitas bocas abrem para falar sobre isso, sem conhecimento.
E um terapeuta precisa ter conhecimento, conhecimento fundamental sobre o que é saúde mental, sobre a história. É a mesma coisa, gente. Antigamente, minha avó não podia tomar banho quando estava menstruada. Não podia lavar a cabeça quando estava menstruada. Não podia comer ovo. Quem lembra disso? Né? Agora, isso já caiu por terra. Desculpa. Deu para perceber que, tomando meu café aqui, vou fazer uma propaganda no meu café, é o café Power Mind. E por isso que ele bota a gente para trabalhar, mesmo estando ruim. Ele é um café diferenciado, tem uma máquina especial para fazer o cafezinho do Power Mind. Então, gente, voltando aqui. Para falar desse assunto, a gente tem que ser leve. Senão todo mundo sai daqui achando que tem uma doença mental. Todo mundo sai daqui achando que é maluco. Então, é, voltando ao que a gente estava falando, Hipócrates traz um conceito, e agora talvez vocês vão poder me dizer, né, melhor do que eu, vocês vão entender uma coisa que vocês ouvem falar muito, mas não sabe de onde veio, quem trouxe, como é, como deixou de ser. Que é o conceito do humorismo, que não é de humor de fazer palhaçada, mas é do humor que o ser humano tem. E ele tenta relacionar e ele tenta postular esse conceito dele de humor com uma teoria que se chama teoria dos humores. E essa teoria, ela é postulada com alguns, desculpa, gente, alguns desarranjos orgânicos, tá? Ou seja, natural da vida, que gera esses humores. Então, ele postula esses humores no sangue, na bile, na fleuma, na bile amarela e na bile negra. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Não, não. Sirlei também não. Ok. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção. É exatamente desse lugar, é exatamente desta época que nasce o seguinte conceito: o conceito do sanguíneo, do fleumático, do colérico e do melancólico. Então, o sanguíneo vem do sangue, o colérico vem da bile amarela, o melancólico vem da bile negra e o fleumático é dominado pela fleuma. Ou seja, esse conceito de Hipócrates já foi banido pela sociedade científica há muito tempo. Mas as pessoas continuam usando isso. Então, olha como é importante estudar, como é importante pesquisar e como é importante entender as coisas. Hipócrates acreditava que o sanguíneo era aquela pessoa dominada ali pelo sangue, né? Então era uma pessoa mais quente. É claro que nessa época é onde também vai nascer a medicina. E eles, os filósofos, eles buscavam explicações para tudo. Eles queriam entender. E até hoje nós usamos muitas coisas que veio deles. Mas hoje as coisas mudaram e a gente avançou com os conceitos. Então a gente não pode reduzir uma pessoa a sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, porque é muito pequeno e é muito ignorante. Então, o sanguíneo, ignorante no sentido de ignorar o conhecimento, ok? Toda pessoa, quando você fala, é ignorante, mas isso é muito ignorante. Ignorante porque aquele conhecimento ele não ignora. Então, eu sou ignorante, por exemplo, em metafísica, e estou sofrendo para aprender isso. E por isso estou lá estudando,
porque não quero ser ignorante nesse assunto que é tão importante quando eu estou lidando com seres humanos. Então, eu preciso entender a vida, eu preciso entender o conceito da vida, eu preciso entender o conceito das coisas, porque eu sou uma líder e eu estou à frente, eu estou liderando um grupo de pessoas. Se eu estou liderando um grupo de pessoas, eu não posso ser ignorante, porque senão construirei ignorantezinhos, ao invés de pessoas com a mente aberta, com a mente instruída, com a vida transformada, ok? Então, ignorante nesse sentido, sem ofender ninguém. Então, é muito ignorante dizer que uma pessoa se resume a isso, tá? E ele acreditava, por exemplo, que o sanguíneo eram pessoas consideradas otimistas, pessoas alegres, pessoas sociais, pessoas criativas, né? Pessoas com temperamento sanguíneo são pessoas associadas ao elemento tipicamente ligado ao calor humano, à condição de se comunicar e etc e tal. Por exemplo, no mapeamento das emoções, e talvez um pouco mais no Masterclass, a gente aprofundou alguns assuntos. é, Nesses assuntos que a gente aprofundou, a gente fala sobre temperamentos, a gente fala sobre tipológicos. Quem passou aí pelo Masterclass sabe disso. Não sei se vocês lembram desse assunto. Lembram? Tá? Então, isso já é um conceito mais avançado, tá? Abre aspas e fecha aspas. A gente vai começar a próxima turma do Masterclass, a primeira desse ano de 2024, e o Masterclass também acontece ao vivo. Então, quem não é Masterclass aí e quiser ser, depois fala comigo. A gente só vai falar com os alunos. Então, esse conceito, ele avançou. Esse conceito avançou dentro da ciência e ele passou a ser estudado e olhado mais como as questões dos temperamentos e tal. Então, esses termos, colérico, sanguíneo, fleumático, tarará, não é muito usado pelos psicólogos e psiquiatras que estão, assim, vamos dizer, um passo à frente, tá? Não, esses conceitos não são muito usados mais por nós que continuamos estudando até hoje. Porque algumas pessoas estudam, se formam e param de estudar. Você parou de estudar, principalmente sobre saúde, você parou no tempo. Por exemplo, o advogado também, ele não pode parar de estudar, porque toda hora tem uma lei nova. Essa lei foi sancionada, isso não sei o que lá. Eu falei no começo da aula que isso aqui envolve direito. Por quê? Porque envolve leis. Algumas leis aconteceram para mudar a história da saúde mental. E a gente vai falar sobre isso no segundo tempo, que vai ser na segunda aula, é, 8, 8 da noite, horário de Brasil, hoje, tá? 8 da noite, horário de Brasil, vai ser 9 da noite aqui para mim, que estou na Austrália, tá bom? Que a gente vai dividir a aula em dois tempos. Então vamos lá. Aí o colérico, tá? Uma pessoa colérica. Ah, mas isso tem a ver, né, Sayonara? Tem, claro que tem. Quem foi que trouxe esse conceito? Foi Hipócrates. Então, a gente não pode ignorar, não pode dizer, não pode lá, jogar fora a água da bacia e jogar a criança dentro. Entendeu? Deixa eu escrever um negócio aqui só para mim não esquecer, que senão eu vou esquecer. E aí depois eu lembro que eu escrevi aqui. Então, a gente não pode jogar, deu banho na criança, joga água fora, joga a criança dentro. Ah, então tá bom. Então esse conceito aqui joga fora não existe mais. Não, 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 não. Não é assim. A gente está falando de Hipócrates. E Hipócrates é o pai da medicina, para quem não sabe. Foi ele, esse homem grego, esse filósofo, que é, descobre, que desvenda ali na Grécia Antiga, 370, no ano 370 antes de Cristo, ele descobre, ele traz
essa figura da medicina. Então, por exemplo, os formandos em medicina, até hoje, eles fazem o juramento de Hipócrates. E muitos médicos ainda é, é, têm lá, né, no seu consultório esse juramento, recitam esse juramento de Hipócrates. Ele é o pai da medicina. Então, a gente não vai jogar esse conceito fora, a gente não vai jogar o conceito dele fora, mas a gente vai melhorar, porque afinal de contas, olha onde nós estamos, né? Quantas coisas aconteceram? Estamos no século XXI, tá? Então, muitas coisas aconteceram. Houve muitas mudanças. A medicina evoluiu, a psicologia nasceu, que é um bebê, né? Então, olha quanta coisa mudou e quanta coisa ainda mudará. Aí ele vai dizer que o colérico, ele era dominado pela bile amarela, que são as pessoas que são, assim, muito impetuosas, sabe? Falam sem pensar. Ih, fulano é colérico. Tem um jeito, tudo está irritado, são pessoas ambiciosas, são líderes por natureza, mas é colérico, né? Cuidado, ele tem um temperamento, né? Um temperamento forte. Ele corresponde ao elemento fogo, ele é vibrante, ele é caracterizado por uma cor escura. Então, assim, cuidado com colérico. Nossa, fulano é colérico, é forte, é impetuoso, é, faz as coisas sem pensar, mas é aqueles líderes. Então, se a gente pensar assim, a gente vai olhar para a Grécia Antiga. Para quem ele olhava e pensava, né? Fulano é colérico, ciclano é sanguíneo. Quem ele olhava? Ele via ali os líderes, ele via as pessoas que estavam à frente das coisas, ele via. E ele foi estudando tudo isso. Foi através de estudos, das pesquisas, é claro, com o que ele tinha. E aí ele fala do melancólico, que já é guiado pela bile negra. O Sanara, o que que é essa bile? Essa bile é uma substância que tem no nosso corpo, tá? Vocês já ouviram falar que, por exemplo, a pessoa às vezes ela tá passando mal e aí ela, nossa, mas passou tão mal do fígado, vomitou tanto, agora só tem bile. Já ouviu isso, né? Que parece que vai saindo o quê? Vai saindo o ácido do estômago, vai saindo uma substância que existe no nosso estômago. E aquilo é chamado de bile. E às vezes sai aquela coisa negra mesmo, porque a bile negra ela vem misturada com sangue, né? Então, se existia tanta carência da medicina, é claro que ele já tinha visto tudo isso, é claro que ele já tinha visto todos esses tipos de bile, todos esses tipos de substâncias, e aí ele ia é, nominando, né? Então, o melancólico, dominado por essa bile negra, são pessoas predominantemente consideradas introspectivas. São pessoas mais sérias, são pessoas mais cautelosas, são pessoas propensas a um sentimento de tristeza, de reflexão. E aí, é claro, ele se incluía aí, ele incluía todos os filósofos. Um temperamento melancólico, ele está sempre relacionado ao elemento de uma condição mais fria e escura, que é aquela coisa que no frio, você quer ficar num lugarzinho escuro e você precisa se esquentar mais. Você sente mais frio. Aí, como eu disse para você, você vai falar assim: nossa, Sayonara, mas isso tem muito a ver comigo. Tem, claro que tem, porque a gente está falando de um cara que ele não saiu falando isso assim do bolso, né? Ele tirou,
ele estudou o que ele estava falando, mas isso não se resume a isso, tá bom? Aí a gente vai falar do fleumático, que era denominado pela fleuma. O, o fleumático são pessoas mais calmas, pessoas mais confiantes, pessoas mais eficientes, pessoas mais eh, reflexivas, sabe? Aquela pessoa que está sempre refletindo, está sempre relaxada, tem aquele temperamento mais é, tranquilo, gosta muito de água, associado à água, a frio, a umidade, gosta da água, gosta do frio. E aí, gente, isso é muito interessante porque, enquanto eu estou falando isso aqui, indiscutivelmente vocês estão se autoanalisando. É ou não é? E vocês estão se vendo nesses temperamentos. E aí, você quer ver o grau da loucura? Você viu você um pouquinho de cada um. Então, como é que pode? Entendeu? Aí a gente tem um pouquinho de cada um. Eu sou um pouquinho de todos, eu sou todos. Eu já me acho que eu sou um pouquinho de tudo, de tudo. Tem dia que eu tô muito sanguínea, tem dia que eu não quero falar com ninguém, tem dia que eu quero ficar no quarto escuro, me cobrir e tomar um litro de Rivotril e só acordar uma semana depois. Mas tem dia que eu quero fazer live o dia inteiro. É assim. Só que a gente, né, vai evoluindo. A gente vai evoluindo. E nessa evolução, a sociedade evoluiu, a ciência evoluiu, e é claro, eles evoluíram e chegaram a outras conclusões. Então, saem da fase de Hipócrates e vão para a Idade Média. Quando chega na Idade Média, o que que entra em cena? A Igreja Católica. A Igreja Católica entra em cena e diz que a loucura é demonizada. E nesse momento surge as santa entre aspas, né? As santas casas de misericórdia. E é aqui aonde os loucos começam a ser tratados de forma especiais. Até então, eles estavam soltos, mas agora, para tudo, estrelinhas aí, e vamos olhar além dos 5 dedos. Vocês já sabem o que que é isso, né? Quando eu falo vamos olhar além dos 5 dedos, eu estou me referindo ao filme, estou falando isso para quem não sabe, né? Eu estou me referindo ao filme do. Ah, esqueci o nome dele agora. O filme só. Me go, baby. Tchau, baby. Ah, o filme. Adam's Patch. Isso. Que ele fala. Mas como é que é o nome do filme? Robin Williams. É o filme com Robin Williams, Em inglês eu só sei Adam Patch. Adam Pat, mas tem um outro nome, né? Que é mais conhecido em português. O Amor é Contagioso? Acho que é isso. O Amor é Contagioso com Robin Williams. A gente já analisou esse filme e aí ele tá dentro do sanatório quando o louco fala para ele quantos dedos tem aqui e começa a balançar a mão até que ele passa a ver mais dedos. Então a gente tem que olhar além. Então o conceito desse pedacinho, desse recorte do filme é isso, é olhar além. E aqui, quando a gente entra na Idade Média, que aí a Igreja Católica passa a atuar. Desculpa aí, gente. É Patch Adams. Pat Patch, Adams, isso, eu troquei as palavras, tá? Patch Adams, perdão. isso aí, tudo bem. E aí é nesse momento que a Igreja Católica entra em cena e que
vem o conceito das Santas Casas de Misericórdia, né? E os loucos, que até então eram especiais. Olha aí, que até então eram pessoas escolhidas, que até então eram pessoas especiais, escolhidas. Elas tinham um dom. Afinal, elas eram consultadas pelos deuses gregos, elas eram consultadas. E o mundo estava indo, ó, de vento em popa. Elas tinham dons especiais. Elas viam coisas que outras pessoas não estavam vendo. Elas ouviam coisas que outras pessoas não estavam ouvindo. Então, elas eram consultadas, elas eram respeitadas. E quando entra em cena a religião, então, opa, isso aí é um problema para a gente, porque isso não vai deixar com que a gente atue da forma como a gente quer atuar. Então, isso passa a ser um problema. Olha só como isso é sério, tá? Eu tô igual a maluca aqui, né, com meus cabelos arrepiados. Olha só como é que o louco, ele leva vários apelidos. Se a gente está assim, gente, tô parecendo uma maluca. Da onde veio isso? Veio dos lugares que eles ficavam, que não eram cuidados, que eram abandonados. E por isso não penteavam o cabelo, não tomavam banho direito, entendeu? Uma série de coisas. Enfim, quando a Idade Média entra em cena e domina esse direito de cuidar dos loucos, a coisa começa a ir por um outro caminho. Por um outro caminho. Essas pessoas têm que ficar isoladas. Essas pessoas não podem ficar junto com as outras. Elas são perigosas. Afinal de contas, nós não sabemos o que passa na cabeça delas. Vamos cuidar delas. E aí, esse nome tão carinhoso, Santa Casa de Misericórdia. Misericórdia. Estrelinhas aí. E eu quero que vocês olhem para isso para ver o perigo da política e o perigo da religião quando envolve saúde, sobretudo saúde mental. Será que existe um interesse político, governamental, religioso, que as pessoas sejam libertas, sejam livres? Não. Será que a gente pode ser livre para fazer o que sentimos vontade? Não. Tá? E aqui eu poderia falar mais 2 horas e meia. Por isso que eu disse que a aula vai ter que ter 2 partes. Porque só aqui nessa partezinha eu já poderia trazer vários exemplos para vocês. Mas eu estou tentando me policiar e ser uma pessoa diferente, né? Que fala menos. E é difícil isso para mim, mas tudo bem. Bom, aí a gente está na Idade Média. Como a gente vai ter que andar muito, né? A gente está na Idade Média. Nessas Santa Casa de Misericórdia, eu peguei uma foto aqui da internet, mas tem muitas fotos, tem muitos assuntos sobre isso, né? E existe até hoje alguns hospitais com esse nome. E aí a gente vai para a Idade Contemporânea, que entra a era da ciência. Nesse momento, as coisas começam a mudar um pouco, tá? Nesse momento, as coisas começam a mudar um pouco. E aí a gente tem
no século XVIII, um novo conceito que é criado pelo Dr. Pinel. E eu tenho certeza que vocês já ouviram esse nome. E aí, esse nome remete, né, o Pinel, tá lá no Pinel, porque as casas, os sanatórios começaram a levar esse nome, o nome dele. E entra aqui em cena os asilos manicomiais. Entra também a medicação, as sangrias e os eletrochoques. No século XVIII, todas essas coisas eram consideradas importantes. As sangrias, vocês sabem o que é sangria? Tem gente que sim, tem gente que não. Ok. Não, tá. Sangria é o seguinte: é, ou nas mãos ou nos pés, isso acontece. De modo geral, nos pés é mais fácil acontecer. Então, na ponta do seu dedo, eles furam e apertam ali para sair o sangue, acreditando que esse sangue que vai sair por ali vai tirar as coisas ruins. Eu já fui para um spa, eu já contei essa história do spa, eu já contei até na internet. Aliás, eu queria até botar essa aula no YouTube, que eu acho essa aula tão importante, mas enfim, vou pensar nisso. Já vou abrir para as perguntas, tá, Dani? É, E aí, menina, era um spa muito. Se chamava Casa do Jejum. E vou contar essa história rapidinho, só para dar uma descontraída. E a minha tia tinha ido e ela voltou assim muito diferente. Além de ter emagrecido um pouco, ela estava com a pele bonita, sabe? Tava diferente. E eu sempre quis ir. E eu sempre tentei, gente, nunca dava certo. Eu passei anos tentando, assim, pelo menos uns 5 anos. Todo ano eu falava: meu sonho é ir para a Casa do Jejum, meu sonho é ir lá na Casa do Jejum. Queria muito ir lá, queria muito ir lá. Nunca conseguia, sempre dava um problema. Até que uma vez eu fui, né? Aquela coisa, né? Você insiste, 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 uma hora você vai. Cuidado, né? Porque o que você quer, uma hora vai acontecer. Quando eu cheguei lá, né, assim, era um lugar simples, eu pensei que fosse um spa, já não era, era uma casa de uma pessoa. E aí era bem complicado, assim. Enfim, não vou dar muitos detalhes, né, porque não quero expor aqui o lugar. Mas também não vou dizer onde é. Mas tinha esse negócio de sangria. Eu nem sabia que tinha isso. Então, um dia a gente vai dormir, tinha que dormir pelado, e tinha que se cobrir e aí tomar banho de ar. Eu falei, ué, gente, esse banho eu acho que eu nunca tomei. Banho de ar, você se cobre. Aí agora descobre. Aí tinha um alto-falante dentro do quarto. Eu e mais uma pessoa. A outra menina era gringa, não falava português. Bom dia. Vamos agora começar o banho de ar. Cobrir. Aí a gente se cobria. Descobri. Aí você descobria. Um frio do cão. Cobrir. Aí você cobria. Descobrir. Posição do gato. Aí você ficava de quatro. O coelho, não sei o que lá. O pato voando. E a gente, descobrir. Cobrir. Era o banho de ar. Você tinha que fazer xixi numa jarra de plástico a noite toda. O seu xixi você colhia naquela jarra. De manhã eles pegavam o seu xixi. E daqui a pouco vinha num copinho de vidro aquele chá amarelo. Aí eu perguntei: o que que é isso? É a sua própria urina para fazer a limpeza. Eu falei: ah, não vou tomar, não. Não vou tomar, não. Não, mas é importante porque você está no momento de limpeza. Eu falei: mas de limpeza eu vou comer a sujeira? Aí eu já comecei a ter os meus insights ali, né? Ela, não, tudo bem, não é obrigada. A outra menina, coitada, não falava português, tomou o mijo. Enfim,
E foi indo, gente, foi indo. Era uma coisa assim atrás da outra. A comida vinha num pires. Falei, é claro que a pessoa emagrece, né? A comida vem num pote, vem num pires, não tem como. Ainda tira tudo que a gente tem, aí depois limpeza do intestino. Aí vai lá fazer uma limpeza do intestino. Nessa limpeza do intestino, você vai para uma sala que tem uma máquina, eles enfiam uma borracha no teu furico e tem um galão de água do lado, assim, ó. Um negócio que é uma... A água vai entrando no teu intestino de baixo para cima. Aquilo... E vai saindo, né? Vai limpando tudo. Vai entrando e vai saindo. Você vai vendo a bosta. Gente, olha, vou te falar. É por isso que eu tentei tanto e nunca conseguia ir. Entendeu? Eu tentava. E nunca dava certo, nunca dava certo. Era Deus me protegendo e eu não conseguia ver. Aí tá, e eu já estava, sabe, nervosa demais. Já estava muito nervosa, já estava triste, já estava desesperada. Meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Aí fui para uma sala, aí tinha umas consultas separadamente. E essa mulher se dizia médica, né? A doutora fulana, doutora, doutora. Nesse dia da consulta privada, eu perguntei para ela se ela era médica. Ela falou que não, não, mas isso é importante para você? Aí eu falei assim: não, é porque eu pensei que a senhora fosse. Ela era uma senhora. Ah, não. Então, você está muito arredia. Eu, se fosse uns anos atrás, dali eu já não saía mais. Eles iam me internar, entendeu? Por quê? Porque eu estava perguntando demais. Porque eu estava querendo saber demais. Porque eu não quis beber meu mijo. Eles já iam me botar no sanatório ali. Porque eram pessoas assim que iam para o sanatório. Entendeu? Era quem pergunta demais. É quem não se submete a tudo do jeito que o sistema quer. Entendeu? E aí ela falou assim: você está muito dura, você está muito arredia. Nós vamos precisar passar por uma sangria. Aí eu tô pensando que é aquela sangria, né, que a gente toma com os pedacinhos de fruta com vinho na taça. Eu falei: "Ih, que maravilha, vou dormir, vou relaxar. Adoro sangria. É isso que eu estou precisando mesmo." Aí me deitaram na cama, né? Me passaram os velcros assim no corpo, eu parada. Foram lá, amarraram minhas pernas, meu pé, e com agulha furaram os meus dedos e apertava assim para o sangue sair pelos dedos. Isso é sangria. Para ver se saía ali, eu fiquei com aquelas pontas do dedo tudo dolorido. Não podia botar um sapato, nem um tênis, nunca me esqueço disso. As pontas do dedo tudo dolorida, porque enfiavam a agulha ali para tirar o sangue. E eles faziam isso nos manicômios. Enfim, vai ver que é por isso que eu fui lá fazer, né, para poder aprender. Até que teve um dia, e era um lugar muito frio. Não nevava, tá? Mas era muito, 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 muito frio. Então devia estar assim uns 5 graus. A gente acordou de madrugada, que esse era um dia especial, onde vocês vão passar por um banho de limpeza total. E aí, menina, a gente subiu para um terceiro andar que eu nunca tinha ido. Quando chegou lá nesse terceiro andar, tinha umas 10 banheiras, aquelas banheiras brancas assim, igual de antigamente, é, com a água fervendo, e eles iam jogando assim, aqueles balde de mato, que né, eles chamam de erva. Para mim era mato. Era um monte de mato, assim, sabe? Jogando aquele monte de mato. A água quente, quente. A gente ia ficar ali por 24 horas, sem comer, sem beber, naquela água quente, daquelas ervas. Eu sei, menina, que depois de umas 2, 3 horas eu falei que eu queria ir no banheiro. Aí eu falei que eu queria ir no banheiro. Aí eu falei, olha, eu tô passando muito mal, minha menstruação desceu. Mentira que eu nem menstruava. Falei, minha menstruação desceu, eu preciso sair daqui urgente, estou passando muito mal, essa água tá me dando muita cólica. Liguei e pedi, pelo amor de Deus, vem me buscar agora, porque eu estou sendo torturada aqui. Olha, eu sei que,
em poucas horas, a pessoa que eu pedi para ir lá me buscar já estava lá, foi me buscar. Eu fui lá e falei: olha, desculpa, eu tenho que ir embora agora, eu estou passando muito mal, não posso mais ficar aqui. Mas você tem que acabar o processo. Eu falei: mas eu não quero acabar o processo, tá? Já fui arrumando minha mala, minha filha de sair, todo mundo ficou olhando sem entender nada. Falei: fiquem vocês para ir, porque ó, eu tô fora. Gente, aquilo sim, se você não é maluco, você fica. E tinha um monte de gente lá com problemas graves, sabe? Que foi ali por uma esperança. E a minha tia, quando ela falava que era tipo um spa. Então, eu estava acreditando no que ela estava falando. Ai, um spa maravilhoso, limpa a gente por dentro e por fora, você faz um jejum. E eu vi que ela estava meio com a pele bonita, mas é claro, né, gente? Você fica 24 horas dando água fervendo. Ela despela tudo, né? Já vai sair com a pele nova. Depois, lava teu intestino com a mangueira lá dentro, né? Então, pega uma mangueira, enfia o furo no teu furico e joga água e lava tudo, sabe? Você não come, você não bebe. Não dava nem para sentir fome. Toma uma água com um ácido lá, tem um nome, um negócio lá para limpar o intestino, igual quando a gente vai fazer colonoscopia, sabe? Então, assim, eu não, sem explicação. Mas, enfim, essas coisas, esses conceitos, eles eram usados dentro de manicômio. Porque as pessoas acreditavam que fazendo esse tipo de limpeza tiraria a doença, tiraria o problema. E tinha pessoas lá que teve crise de pânico, pessoas com depressão por muito tempo. Tinha lá um homem que estava com depressão há muito tempo e a esposa foi com ele, sabe, para acompanhar. Coitada, entrou também no furico, né? E estava todo mundo, assim, todo mundo tinha problemas. Eu fui para emagrecer, gente. Eu queria emagrecer, queria, entendeu, ficar melhor. Pelo amor de Deus, eu tô crente que o negócio é um spa, um lugar chique, um lugar legal, que eu vou descansar, que eu vou fazer massagem. Não tinha nada disso. Enfim, voltando à nossa história, muitos loucos, entre aspas, eram levados para as casas Santa Casa de Misericórdia com essa intenção. Nós vamos internar fulano porque ele não está bem, porque ele precisa de um tratamento, porque ele precisa de um acompanhamento, entendeu? Era assim que as coisas aconteciam. Não, não. Ele tá, mas tá lá, tá bem, tá lá na Santa Casa de Misericórdia. Tá. E quem eram essas pessoas? Essas pessoas brigou, marido e mulher. Mulher que brigava demais, as histéricas eram levadas para as casas Santa Casa de Misericórdia. E aí depois os maridos falavam o seguinte: minha esposa tá maluca, ela tá internada na Santa Casa. Por quê? Porque ela tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar do marido, cuidar da casa, fazer isso acontecer, lavar a perereca para poder transar, cozinhar, cuidar de criança, dar peito. Não tem condição. Aí é a mulher de hoje que às vezes dá um grito: pelo amor de Deus, vocês não me perdoam. Ih, interna. Interna que ela tá maluca. Internando não existia divórcio também, né? Não existia separação. Então você não podia ter outra mulher, senão você estava em adultério. Mas se a sua mulher estava internada na Santa Casa, aí você tinha esse direito dado pela própria Igreja Católica, que permitia com que você tivesse outros relacionamentos, uma vez que a sua mulher estava louca. Então, vão vendo aí que a loucura que muitas pessoas até acreditam ter, elas não são reais. Não são reais. E o conceito de Hipócrates lá, do colérico, do sanguíneo, do fleumático, ele não é um conceito tão errado. A gente se vê nesses conceitos, né? Eu sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa assim. Mas isso tem a ver com o nosso temperamento. E vocês que passaram já por essa trajetória, né, do mapeamento das emoções, do Masterclass, Power Mind, etc e tal, vocês já aprenderam um monte de coisa.
E uma das coisas que vocês aprenderam foi conhecer o seu temperamento. Aliás, Adriana, depois você me manda uma mensagem no privado para me falar sobre o teste com você, tá bom? O teste psicológico. E aí, nesse teste, vocês descobriram qual é o seu temperamento, como que você é. Você é uma pessoa mais assim ou mais assado, né? Você tem qual é a sua questão principal. Isso são testes que já foram criados agora, no século XX. Então, olha quanto tempo demorou para a ciência mudar. E depois, quando a gente vai estudar os temperamentos, isso a gente estuda lá no Masterclass, quando a gente estuda os temperamentos, a gente vê essas diferenças todas e a gente começa a entender. Eu, na minha humilde opinião, vou continuar insistindo que as doenças mentais são criadas. As doenças mentais, elas são criadas assim como o câncer, que há uma grande discussão, né, sobre o câncer. E quando as pessoas falam, hoje, um dos motivos principais do câncer é você guardar mágoa, ressentimento, é a pessoa rancorosa. Ah, isso é um dos motivos principais. Algumas pessoas falam, ah, e as crianças que já nascem assim? Aí eu não estou preparada para falar sobre esse assunto ainda. Mas uma coisa eu posso falar. Enquanto a gente ficar nesse, mas e isso? Mas e isso? Mas isso assim, assim, a gente não avança. Tá, isso aí eu ainda não sei, estou procurando saber. Vamos saber o que eu estou sabendo aqui agora? Vamos cuidar do que eu estou falando aqui agora, né? Porque a vida é aqui e agora. Então, eu acredito, por exemplo, todos vocês aqui hoje estão se preparando para ser terapeuta, né? Terapeuta das emoções. Passaram por esse processo. Voltem no tempo, fechem os olhos e voltem no tempo, no primeiro dia que vocês me conheceram. Voltem no tempo quando vocês tomaram a decisão de apertar aquele botão lá na página da Hotmart e comprar aquele curso. Voltem no tempo. 52 semanas para mudar a sua vida. Mapeamento das emoções em 52 semanas. Voltem no tempo. Você apertou aquilo ali. Volta no tempo. Pode ficar de olho fechado para você voltar mesmo no tempo. Quando você apertou aquilo ali, quem era você? Quais eram os seus problemas? O que que você sentia? Como você se relacionava com seu marido? Como você se relacionava com seus filhos? Você achava que estava enlouquecendo? Você tinha depressão, você tinha ansiedade, você não tinha mais esperança no seu casamento, você não tinha mais esperança de alcançar um futuro melhor, você se achava uma pessoa burra, incapaz, não vou conseguir nada, não vou melhorar minha vida. Volta no tempo. Aí você apertou aquele botão. Aí você pegou seu cartão, você foi lá e pagou. Aí você recebeu um e-mail. Nesse e-mail você já tem acesso ao seu curso e ali você começou. E você foi dando os primeiros passos. E lá tem uma primeira aula que eu falo sobre a aula dos sonhos. Eu quero que você comece a sonhar. E muitas pessoas, e talvez um de vocês que estão aqui, naquele momento, já enviou uma mensagem para mim. Estou muito emocionada, já estou chorando com essa aula, porque ali você já começou a ter uma oportunidade para sonhar. Alguém acreditou em você,
Alguém acredita no seu processo e te levou a transformar a sua vida através do mapeamento das emoções, através de um processo de 52 semanas, que nada mais é do que um ano. E talvez, se você não tivesse apertado aquele botão, entrado naquele lugar, aonde você estaria hoje? Aonde você estaria hoje? Talvez num sanatório. Conseguem ver isso? É muito sério, gente. É muito sério. Às vezes a gente tem problemas que a gente acha até que a gente está ficando maluca. Por quê? Porque talvez você seja um Sócrates, uma pessoa que está vendo além do tempo. Cara, isso aqui não está certo. Não, não está certo isso, não. Eu não quero essa vida de merda, não. Não é possível. Eu estou errada. Porque eu não quero essa vida. Eu estou errada porque eu quero uma vida melhor. Não, eu estou errada porque eu acho que isso está errado. Não, eu não estou errada, não. Mas, sem conhecimento, as pessoas se perdem. Eu vou terminar essa primeira parte com um versículo da Bíblia que diz assim, em Provérbios: aonde não houver profecia, o povo vai perecer. Profecia é isso que a gente está fazendo. É profetizar, é sonhar, é poder ver o que você quer. Então, hoje eu acordei às 5 da manhã e já fiz a minha profecia, a minha visualização, já profetizei sobre o que eu quero e o que eu tenho ensinado para vocês. Então a gente volta hoje às 8 da noite, horário de Brasília, para continuar falando sobre, a partir de Pinel, em diante, ainda sobre saúde mental, tá bom? Deixa eu tirar uma foto nossa para a gente. Sai, só uma pergunta. Ah, eu esqueci, podem fazer a pergunta. Hoje, às 8 da noite para nós, ou Não, amanhã? Tá 8 um pouco. 8 da noite, horário de Brasília. Para mim vai ser hoje, mas para vocês não sei se é hoje. Acho que é amanhã. Ah, é amanhã, ok. Para nós é amanhã. É, ok. É, Amanhã, 8 da noite, ok. é sexta-feira, 8 da noite. Que dia hoje Ok, no Brasil? Hoje é quinta no Brasil, né? é. Hoje é quinta e aqui também. Então, aqui já é sexta-feira. Por isso que eu falei hoje, que eu já estou na sexta, entendeu? Tá bom. Só uma Então, pergunta. O que é sexta-feira, fleuma? A fleuma. O que é fleuma? Ah, mucus. Ok, isso. isso. Obrigada. Ô, Sai, quando você começou, você tinha falado 8 da manhã, depois 8 da noite, daí agora eu fiquei um pouco confusa. É 8 da manhã, horário de Brasília. 8, então é sexta-feira, 8 da manhã. Isso, sexta-feira, 8 da manhã. Para Manhã, não mim vai noite. ser sexta-feira, que hoje já é sexta, né? Mas vai ser 9 da noite já. Ah, tá, então é de manhã, tá. É 8, porque 8 da quando eu manhã. chego aqui, isso confunde a beça, ó. Agora, hoje é dia 12 aqui, 12 de abril, aí é dia 11, né? É confuso. Isso confunde. Mas amanhã, 8 da manhã, ok? A gente vai para a segunda parte dessa aula ainda, tá? Deixa eu tirar uma Feito. foto nossa aqui. Peraí. Os terapeuta tudo maluquinha. Ah, muito bom, gente. Ótima noite para vocês. Eu acho que só eu que estou no dia aqui, né?
Beijo. Sai, só uma coisinha. Tem um filme que foi feito em 2010 que se chama Agora, do jeito que a gente fala em português, Agora. E ele fala exatamente dessa transição que era do Império Romano começando, né, entrar, fazer a mudança na Grécia, com toda aquela cultura que tinha da filosofia e tudo. Então, mostra todas as coisas que queimaram, tudo aquilo que foi destruído, e realmente estampa muito essa parte da loucura do que acontecia, sabe? Eu vou deixar lá na plataforma, embaixo dessas aulas, eu vou deixar alguns artigos, eu vou deixar livro, tá? O livro muito importante que fala sobre isso. Também vou deixar lá no site, aonde a gente tem os livros. Eu não sei se vocês já viram, né? Mas quem não viu, é importante ver que lá no meu site tem Sai Book Club. Então tem vários livros ali importantes. E vou deixar os artigos científicos e vídeos, filme, indicação de filme e tudo mais. Vou falar também um pouquinho na segunda parte, tá bom? Então tá. Beijinho, tchau, tchau. Tchau!